E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na nossa segunda parte do tutorial de desenvolvimento do jogo Pong que estamos desenvolvendo. Para quem não viu a primeira parte, na primeira parte eu expliquei um pouco do algoritmo, do funcionamento, tals. Bom, vamos começar. No NetBeans ou na sua ideia de preferência Java, você vai criar um novo projeto com a aplicação. O nome do projeto será Pong. E a classe principal, br.com.pong.principal. Basicamente, eu não vou criar porque eu já criei. Aqui, o que vai acontecer com vocês? Vai aparecer isso aqui. br.com.pong. E vai ter a classe principal aqui. Vocês vão clicar com o botão direito nesse pacote, criar um novo pacote chamado útil, que é o pacote deste tutorial, que nós vamos aprender agora. Eu já criei também. Vocês vão clicar aqui no útil, vão criar uma nova interface Java. Essa interface Java, ela vai ter o nome de comuns, também já criei ela. Vamos ver. Comuns, lembrando lá de antigamente, certo? Ela vai fazer o seguinte, ela vai ter as nossas propriedades padrão. Bom, aqui vamos ter a altura do nosso jogo, 720, a largura, 1280. O limite da altura na base, que vai ser a altura menos 38. Vocês vão entender por quê, porque temos uma mesa, certo? E a mesa, ela tem um limite dessa altura, na base, e tem um limite dessa altura ao topo. Bom, a pausa reinício, ou seja, toda vez que a gente precisar pausar, quanto tempo que a gente vai ficar esperando. Bom, a altura da visão, certo? Essa altura da visão, ela vai ser responsável pela nossa máquina. Em que limite a nossa máquina vai começar a enxergar a bolinha do Pong, aquela bolinha que vai ficar mexendo lá na tela, certo? Isso aqui vai influenciar bastante no nível de dificuldade do jogo. Também tem a velocidade dos players e a velocidade da bola. Isso aqui também influencia um pouco. Digamos que 50% é influenciado nessa variável, 25 nessa, 25 nessa, certo? Aqui eu coloquei defini um nível médio. Nós vamos entender depois desses valores quando a gente for utilizar. O vencedor, ele vai ter 10 pontos. Aqui o que acontece? No último tutorial, Wizard Battle, nós trabalhamos com delay. Aqui não, nós vamos trabalhar com frames por segundo. Então nós vamos dar ticks per second, é a mesma coisa que frames por segundo. Quantos ticks nós vamos pular e max frame script. Bom, o que vai acontecer? Aqui é a quantidade de frames por segundo. Por exemplo, 1000 milissegundos é 1 segundo, certo? Então, se eu tenho 85 aqui, eu vou dividir 1000 por 85, vai dar quantos procedimentos, quantas atualizações eu tenho que fazer no meu gráfico, no meu jogo, para que seja compatível com essa velocidade de frame. E esse aqui é Max Frame Script. Nossa, eu sempre falo script. Frame Skip é para controlar o salto. Nós vamos ver isso posteriormente. Bom, essa é a classe comum, bem basicão. Vamos criar agora uma nova classe. Outros, você vai clicar em outros. Você vai clicar aqui, ó, Enum Java, vai colocar o nome de quadrante. Essa public enum quadrante, ela é para ter os nomes no nosso quadrante, ou seja, lembra na primeira parte que eu falei dos processos de colisão, que é topo, base, direita, esquerda. Isso aqui é só para facilitar o código ficar visualmente mais fácil de ser compreendido. Então, topo, base, direita, esquerda topo, esquerda base, inside. Inside é quando ele não está em nenhum desses casos e ele passa a estar dentro do objeto. Bom, vamos criar agora. No último tutorial do Wizard Battle, nós ficamos meio perdidos assim em relação ao x e y, porque a gente não tinha um controle absoluto sobre esse x e y. A gente não sabia se ele era sobre posição ou se vai saber do que ele era. Como nesse jogo nós vamos trabalhar com direção, vamos trabalhar com velocidade, vamos trabalhar com posição em si, então vamos criar uma nova classe aqui, que vai ser o auxílio. Eu chamei ela de vetor 2D. Por quê?
que vai conter o nosso x e y. Vamos lá. Vetor 2D é uma classe pública. Ela vai ter dois atributos privados int. Vamos trabalhar com int. Talvez no próximo tutorial de outro jogo nós vamos começar a trabalhar com double para deixar mais suave ainda a nossa jogabilidade. Mas por enquanto é com int. O x e o y. Eu tenho um vetor público que ele não faz nada, ele é vazio. E eu tenho um vetor de construtor, certo? Que ele vai setar o nosso x e o y. Bom, e eu tenho os atributos getX, getY, setX, sety e setVetor. Esse setVetor, vector é porque vem do inglês, tá? Ele vai setar novamente nosso vetor. Ele é tipo um método construtor que recebe atributos, porém, que a gente pode usar a qualquer hora para setar os dois ao mesmo tempo. Às vezes, não vamos precisar setar um por vez, para facilitar mesmo. E agora, a última classe desse tutorial e talvez a mais complicada, colisão 2D. Colisão 2D. Essa classe aqui, ela é longa. E se você viu a primeira parte do tutorial, vai ficar bem básico para você entender. Vamos trabalhar com uma maneira diferente na colisão. Vamos trabalhar com públicos. Nossos valores serão públicos, tá bem? Prestem bem atenção nisso. Serão públicos neste tutorial para facilitar o entendimento de vocês. Posteriormente, eles vão ser públicos somente para obter, não para setar. Certo? Compreenderam isso? Bom, vamos criar aqui, ó, public int topo, base, esquerda, direita. Centro em x, centro em y. Centro em x é o centro da largura, centro em y, centro da altura. Vamos ter aqui, não vamos ter um método construtor em si, certo? O método construtor dessa classe é vazio, mas ela é um objeto. Eu não citei porque não precisa, já que ele só tem esse método e ele é vazio. Bom, vamos ter aqui um public void montar, que ele vai receber o x, o y, a largura e a altura do objeto. E ele vai calcular todos esses parâmetros para mim. O topo vai ser igual ao y, a base vai ser o y mais a altura do objeto, a esquerda vai ser o x, a direita o x mais a largura do objeto, o centro x vai ser o x mais a largura dividida por 2, e o centro y vai ser o y mais a altura dividido por 2. Muito bem. Agora, vamos fazer um método mais inquieto. Um método que vai identificar a localização do nosso objeto quando for realizada a colisão. Para isso, teremos um método public que retorna um quadrante. Como a gente viu aqui, vai retornar um tipo de quadrante. E ele vai receber uma colisão, também uma nova colisão, né, do outro objeto, que será o nosso objeto B lá do tutorial 1. Então, o A e o B. Bom, eu vou explicar de novo, porque talvez tenha alguém que não tenha visto o tutorial 1, mas eu vou explicar bem básico. Esquerda menor que a esquerda, B, e a direita atual menor que a direita, B, e a base for menor ou igual ao topo, ou a base for menor que centro y, e, né? Ou, se a direita for menor que a esquerda for menor que a direita, então a base maior ou igual ao topo e o centro y menor ou igual ao topo. Isso aqui está visualmente no tutorial 1. Eu não vou apresentar de novo, certo? Para agilizar o processo mesmo, porque eu sei como muita gente gosta de game e já quer ir direto ao ponto. Então, sempre nas primeiras partes do tutorial, eu vou dar uma passada sobre toda a abordagem de programação que a gente vai fazer. Nas demais, eu só vou explicando por base o que eu desenvolvi. Bom, se tiver nesses casos aqui, ele vai retornar que está no topo. Aqui, se a esquerda for menor que a esquerda, a direita menor que a direita, o topo menor que o centro y, o topo maior que o centro y. O topo menor igual à base, ou a direita maior que a esquerda menor que a direita, centro y maior igual à base, e o topo menor igual à base, então ele vai estar na base, certo?
Ele vai nessas posições aqui, ele vai estar na base. Lembrando que sempre o ponto A significa o outro objeto. Ou seja, eu colidi com um objeto. Então, o ponto A é o objeto com quem eu colidi. Muito bem, eu vou retornar a base aqui. Direita é menor ou igual à esquerda. Direita é menor que centro X. Topo maior. Eu tô confundindo maior com menor. Vocês estão vendo aqui que é maior, tá? Maior sempre vai ser maior, menor. Maior, menor. Bom, basicamente é isso. Aqui. Vamos verificar isso aqui. Ele vai retornar à esquerda. Verificando isso aqui, ele vai retornar à direita. Verificando isso aqui, ele vai retornar à esquerda topo. Verificando isso aqui, ele vai retornar à direita topo. Verificando isso aqui, esquerda base. Verificando isso aqui, direita base. Se ele avaliou todos esses procedimentos, mas mesmo assim não foi encontrada nenhuma exceção, nenhum tratamento, então ele vai dizer que o objeto entrou. Basicamente é isso, pessoal. Essa é a nossa classe de colisão 2D. O que nós vimos nesse tutorial? Nossos valores principais, nossa interface, que vai conter todas as propriedades que, se a gente alterar aqui, altera em todo o jogo. Os nossos quadrantes possíveis, os nossos vetores. Vamos começar a trabalhar com vetor em x e y. Isso é mesmo para facilitar. E a colisão 2D, que vai montar para nós o topo, a base, esquerda, direita, o centro X e o centro Y automaticamente. Não vamos precisar fazer todos esses cálculos durante os nossos ifs lá nas outras classes. Vocês vão ver como vai facilitar bastante o processo. E ele vai sempre localizar uma localização para quê? Para quando eu encontrar uma dessas localizações, quando ele retornar qualquer uma dessas, eu poder tratar. Isso aqui é um procedimento padrão, certo? Que eu posso dizer assim. E vocês têm que pensar no seguinte. Eu já expliquei isso antes, quem quiser mais detalhe, veja antes. Eu penso em fazer um tutorial também só sobre colisão, para que a gente possa entender mesmo, não sobre a aplicabilidade dela em si, mas só sobre isso aqui, sobre esse funcionamento visualmente falando. Para quem sabe vocês consigam sentir melhor isso aqui. Mas isso vai ser no futuro. É isso aí, essa foi a segunda parte. Na próxima parte nós vamos desenvolver os nossos objetos. E na outra parte o nosso ambiente. E aí sim estará finalizado. Vai ser um processo bem rápido. Talvez se der tempo. Ou em 4 ou mais tutoriais. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou, dá um like. Se você gostou do canal, se inscreva. Vai ter muitas novidades, muitos novos tutoriais. Eu espero que tenham aproveitado bastante o conteúdo explicado aqui. E é isso aí. Valeu, falou!